Shalom. Começa agora o programa Som do Céu. O som da Céu. Mensagem do Céu. Queridos, nós estamos aí nesta aula importante, não é? Importantíssima aula que nós temos para hoje. E eu vou pedir uma aguinha para o meu marido aqui, porque senão eu não vou conseguir nem seguir. A gente começa a falar, tem que tomar uma água, não tem jeito, né? Queridos, vamos lá, vou seguir no versículo 5 do capítulo 1, prestem atenção, Inei, não é? Olha, que o sábio possa ouvir e acrescentar em lição, ao homem de entendimento possa obter sábios conselhos. Queridos, vocês sabem quem é o conselheiro, não é verdade? Yeshua tem o título de conselheiro, não é? E Yeshua vai ser tido também como a própria sabedoria, queridos. Mais à frente nós vamos estudar sobre isso. Nós estudamos no livro, no curso, na verdade, Yeshua no Tanar, onde Yeshua vem para nós como a própria sabedoria. Não é verdade? Eu quero que você tenha entendimento, queridos. O que seria o entendimento? Eu tenho um conselho da sabedoria. Esse é o grande problema de andar com Yeshua, de andar com as pessoas que temem o nome de Hashem. Eu posso ver a sabedoria naquilo, mas eu posso não entender que aquilo é para mim. Esse entendimento, queridos, ele só é dado à pessoa por meio de uma techuvá verdadeira. Do contrário, a pessoa continua obstinada nos seus próprios caminhos. Ela age como uma criança, queridos. A criança, ela diz eu quero e pronto, e acabou. Entende, queridos? Essa falta de entendimento vai fazer com que as pessoas sofram amargamente. Não é verdade, meus queridos? Em nome de Yeshua, haja o entendimento, haja uma techuvá sobre a sua vida, em nome de Yeshua, para compreender provérbios de alegoria, as palavras dos sábios e seus enigmas. As pessoas que receberam essa instrução não podem falar claramente, queridos. Por isso que as pessoas vivem achando que nós mandamos recado, não é? Porque a Ruach HaKodesh, queridos, ela vai tratar pelo nome quem tem intimidade. Uma pessoa que tem intimidade com Hashem, então aí a Ruach HaKodesh vai tratar pelo nome. Hashem nos conhece pelo nome. Porém, queridos, tudo é ensinado por enigmas. Tudo é apresentado para mim e para você por meio de sonhos, de visões, de coisas que necessitam interpretação ou que nos mostrem claramente o que fazer. Do contrário, nós não saberemos. Ainda que nós tenhamos o desejo de fazer o correto, o caminho da retidão pode se ocultar de mim e de você se nós formos maus. Se nós formos maus, o caminho da retidão pode se ocultar de nós. Versículo 7. O temor do Senhor é o início do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina moral. Ou seja, o tolo aqui, meu querido e minha querida, não é uma pessoa que venha trazer algum problema intelectual, queridos. Não é isso de modo algum. Toda disciplina é fundamentada em algumas faculdades humanas essenciais, queridos. Vamos observar, por exemplo, a ciência. Nós vamos ter química, física, matemática, enfim. Elas requerem uma capacidade para poder observá-las. Essa capacidade para observar as escrituras não tem como o homem adquirir. Eu posso estudar matemática e entender matemática. Eu posso estudar outro idioma e entender. Você está entendendo o que eu estou dizendo, queridos? A palavra é entender.
entender. Eu tenho a capacidade de ouvir alguém falando em hebraico, mas eu tenho a capacidade de entender o hebraico. Eu tenho a capacidade de ouvir alguém falando em inglês, mas eu tenho a capacidade de entender o inglês. Ouvir, queridos, qualquer criança pode ouvir. O tolo que está se tratando aqui, queridos, é uma pessoa que está ouvindo, mas não entende. Ela não entende. Você pode ouvir lá o discurso inteiro de uma pessoa em inglês e você não entender lufas de pitibiribas do que está sendo dito lá, queridos do meu coração. Este entendimento que a Torá oferece dentro do livro de Mishlei, porque tudo que há instrução, nós deveríamos chamar de Torá, queridos. Nós, quando falamos Torá, falamos dos 5 primeiros livros, queridos. Queridos, a pessoa que está caminhando para o abismo hoje, pessoas que você ama, que eu amo, elas não têm entendimento do que elas estão fazendo, queridos. Elas não têm entendimento. Por quê, queridos? Porque esse tipo de sabedoria de que a Torá fala, ele não é racionalmente alcançável. É uma sabedoria recebida. Ela se apoia inteiramente no temor do homem, no conhecimento reverente de Hashem. E aí o que acontece? Se eu começar a ter pensamentos maus sobre Hashem, Hashem é mau, Hashem não ouviu minha oração sobre isso, Queridos, Hashem pode dar tudo para uma pessoa e ela não vai reconhecê-lo. Escuta o que eu estou dizendo a vocês. Hashem atender os pedidos de cura, queridos, Yeshua foi entregue para ser morto pelo homem que ele curou, que estava há 38 anos enfermo, do lado do poço de Betesda, do lado do local de imersão ali em Betesda. Amados, o fato do Eterno atender as minhas petições e as suas petições não vai fazer de nós pessoas mais crentes. Escuta o que eu estou dizendo a você. Escuta o que eu estou dizendo a você. Se não houver temor e reverência com Hashem, reconhecendo, amando com todo o seu coração, alma, entendimento e posses. Queridos, essa palavra que eu estou dizendo a vocês, existe uma área que é física, amados, que são as posses. Quantas pessoas têm dificuldade de confiar em Hashem e continuam na miséria, negando a única coisa que pode curar a vida delas? E não adianta a gente instruir, porque se o temor de Hashem não for desenvolvido no coração de uma vida, pelo próprio Hashem, ela nunca vai entender. Ela nunca vai entender que ela pode voltar para o Eterno para ser curada e salva. Essa sabedoria, queridos, o temor do Eterno, é a única chave para adentrar nessa sabedoria que a Torá fala aqui. Porque essa sabedoria é uma pessoa, é Yeshua. É uma receptividade moral, espiritual, uma ação de emuná, de fé, que condiciona o homem para esta pessoa que é o Mashiach Yeshua, a verdadeira sabedoria, minha e sua. A pessoa que rejeita essa atitude, há pessoas que aceitam o raciocínio apenas lógico, não, mas isso não é lógico, mas isso não é lógico. Há pessoas que vão questionar a validade da lei. Não, isso aí já foi, já era. Há pessoas que vão se posicionar contra a própria sabedoria. E para essas vem o versículo 8 e 9. Ouça, meu filho, a disciplina moral do seu pai, e não abandone a instrução da sua mãe. Pois eles são um adorno de graça para a sua cabeça e ornamentos para o seu pescoço. Queridos, prestem atenção na profundidade do versículo 8 e 9. Céu, eu não tenho pai nem mãe. Que engano o seu. Que engano o seu. Que engano o seu. Porque todos nós temos um pai que é Hashem. E todos nós temos uma tutora sobre a nossa vida,
que é a Ruach HaKodesh, que sempre vai lembrar você de tudo que está escrito na Torá. Ela é a nossa guardiã. E Yeshua disse isso claramente para mim e para você. Eu não vos deixarei órfãos. Yohanan 17. João 17. Eu não vos deixarei órfãos, mas eu vou e vou vos enviar a Ruach HaKodesh. Esta é a mãe de todo homem. Queridos, o judeu, ele passa aos 13 anos por uma cerimônia, uma celebração, um marco na sua vida chamado Bar Mitzvah. Ele se torna filho da Torá, filho da lei, filho das mitzvot. Ele se torna filho dos mandamentos. E os mandamentos se tornam sua mãe, sua tutora. Por isso, quando você vê as escrituras dizendo mais à frente, nós vamos ler em Mishlei, que o filho envergonha a sua mãe, eu e você podemos envergonhar a palavra de Hashem. Mas nós jamais, queridos, jamais vamos envergonhar a ele. Mas a palavra, porque a palavra não foi dada para nenhum dos mundos, queridos. A Torá não foi dada para outros mundos. Os malachim, os anjos que pecaram, eles não têm a Torá da onde eles vieram, no lugar que eles vieram, que é fora da terra. Yeshua não morreu por nenhum malach, por nenhum anjo. Ele morreu por nós. Ele escolheu morrer por nós. Os malachim não têm, queridos, eles não têm a instrução como nós temos aqui, que é poderosa para salvar a mim e a você. A partir do momento, queridos, vocês vão entender tantas coisas se vocês verem Hashem como pai de vocês e vocês verem a Ruach HaKodesh, lembrando a sua vida da Torá, das instruções, da palavra, o tempo todo a função dela na nossa vida, na minha vida e na sua vida, é fazer com que você se lembre da Torá. Que você se lembre do que foi escrito, do que foi falado para você. Quantas pessoas me escrevem, Céu, eu estava numa situação e eu comecei a lembrar das palavras dos aconselhamentos lá nos cursos, lá nas aulas, lá no som do céu. Parecia que você estava ali comigo me aconselhando. Era Ruach HaKodesh lembrando você do que está escrito nas Escrituras. Por isso, queridos, nós trazemos vergonha para a Torá, nós trazemos vergonha para Ruach HaKodesh, por isso que Yeshua fala com tanta clareza que nós não devemos entristecer a Ruach. Eu e você temos autoridade de entristecer a Ruach HaKodesh. Yeshua disse isso com clareza, Matitiahu 18:7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Queridos, a palavra escândalo é algo terrível, é tão maior do que vergonhoso. É uma coisa indecorosa, contrária aos bons costumes. É um estado de perplexão. A pessoa fica perplexa, indignada. Um ato extremamente reprovável, contrário e sempre público. Sempre o escândalo ocorre publicamente, fazendo com que muitas pessoas venham trazer essa noção de ter vergonha de fazer parte de alguma coisa. A Kehilá também, queridos, ela é tratada como mãe. A Kehilá é tratada como mãe. Você precisa ter esse entendimento. Ou seja, você pode envergonhar a Kehilá, a sua congregação. Você sabia disso? Que a Kehilá tem um aspecto de mãe na sua vida? É muito importante o entendimento, queridos, que nós todos somos filhos também da onde congregamos. Nós podemos trazer vergonha para o lugar onde nós estamos. Segundo Yohanan 1:1,
O presbítero, a senhora eleite aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. Não somente eu, mas todos que conhecem a verdade. O presbítero está na tua tradução, não é? O líder, o rosh, a senhora eleita e aos seus filhos. Aqui e lá, queridos, o local de congregação, a sinagoga se torna mãe daqueles filhos que lá estão, guardiã, responsável. Pois são adorno de graça para a sua cabeça e ornamentos ao seu pescoço, versículo 9. A disciplina treinará a pessoa a pensar da forma reta, possibilitando alcançar um alto grau de intelecto. Isso é representado pelo adorno de graça para a cabeça, queridos. É um ornamento que desperta a admiração de todos que miram o seu possuidor. Essa instrução, queridos, que a Torá dá aqui no livro de Mishlei, traz sobre a sua vida algo que as pessoas vão reconhecer. Ninguém vê esse adorno que você tem sobre a sua cabeça. Não é à toa que Mashiach Yeshua vai dizer: ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Olha o adorno que você traz hoje sobre a sua cabeça, sobre o seu modo de pensar. Queridos, todos os dias quando meu marido coloca o tefilim, eu tenho de corrigir os meus acentos. Todas as vezes que meu marido coloca o tefilim, eu vejo essa coroa sobre a cabeça dele fisicamente. Eu vejo fisicamente sobre a cabeça do meu marido algo que ele vai herdar ainda no futuro. Com exceção do Shabat, é claro que no Shabat não se coloca o tefilim. Queridos do meu coração, o Eterno, ele traz sinais físicos. Quando ele ordenou que colocasse o tefilim, quando ele ordenou que fosse colocado no braço fraco e sobre a fronte, de modo que tem de ser arcado ao redor da cabeça. Ele tem de ser escorado ao redor da cabeça. Queridos, uma pessoa que tem esta sabedoria, não adianta, queridos. As pessoas vão reconhecer. Elas vão reconhecer que existe um adorno sobre a cabeça daquela pessoa, ainda que não veja. Ainda que não veja. O que você tem feito com este adorno? De que modo você tem conduzido os seus pensamentos? Eles são um adorno de graça ou um adorno de desgraça sobre a sua vida? Por quê, queridos? Porque a cabeça e o pescoço servem aqui respectivamente como metáforas, queridos, sobre o seu modo de pensar e o que você fala. O que você fala te denuncia. Estão relacionadas a cabeça e a tua garganta, aquilo que você pronuncia com as tuas cordas vocais que estão no seu pescoço. O como você fala, meu querido e minha querida, diz do que você está adornado. Há pessoas que estão adornadas de esterco ao redor do seu pescoço. As suas palavras denunciam a sua mente. Primeiramente a mente. A mente vai dirigir o adorno primeiramente de graça sobre a sua cabeça. Vai trazer os ornamentos do seu pescoço, o modo que você fala. O modo que você fala te denuncia, meu querido e minha querida. Quem tiver sabedoria vai saber a quem você serve. A menos que esteja obscurecido pela magia, pela feitiçaria da paixão. A paixão faz com que as pessoas ardam. E quando elas ardem, elas não conseguem mais ver nada. Elas vão ser enganadas, ludibriadas. Uma pessoa que tem obstinação vive ardendo na direção de algo que ela desconhece o fim. As palavras cabeça e pescoço são termos comparativos, pois é algo externo, queridos. Não é algo que está dentro. É algo que qualquer pessoa pode ver. Alguém pode ver o que aquela pessoa pensa. Alguém pode saber o que aquela pessoa, pelas ações e pelo que ela diz, queridos do meu coração. O pescoço vai reger. O pescoço vai trazer diante das pessoas, queridos. Queridos, todas as comandas, todas
as benesses aí de reconhecimento deste mundo é colocado ao redor do pescoço das pessoas, queridos. O Eterno fala que as pessoas que ele tirou do Egito tinham pescoço duro, dura cerviz da coluna cervical, queridos. A parte superior da coluna vertical, cerviz. É isso que está dizendo dura cerviz. Pescoço duro, pescoço inflexível, pescoço incapaz de se curvar. Incapaz de se curvar. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não preciso. Essa palavra aí é para todos, mas eu sou diferente dessas outras pessoas. As pessoas precisam disso. Mas eu sou amigo de Hashem. Eu sou, como é que diz o outro lá? Chegado. Eu sou chegado. Doce ilusão, meu querido e minha querida. Se você está próximo de Hashem, se você está perto dele, você vai viver em comunhão com os seus irmãos. Você vai viver em submissão à autoridade que o Eterno colocou sobre si. É muito difícil. É muito difícil ver as pessoas coroadas de graça e tendo no seu pescoço essa maravilhosa expressão de Hashem, de que aquela pessoa anda com ele. Queridos, alguém que anda com Hashem, uma pessoa que anda com Hashem, ela não precisa da aprovação dos homens, é verdade, mas ela vai ter a aprovação de todos os homens. Sabia disso? Uma pessoa que vive isso, ela não precisa ser aprovada pelos homens. Mas ela vai certamente ser aprovada por todos os homens. As pessoas reconhecem alguém que caminha com Hashem. Nós não temos pessoas perfeitas, viu, queridos? Principalmente quanto mais você conviver com alguém, dependendo dos seus olhos, não é? Mais você vai achar defeitos, não é? Amados, o Eterno deu uma instrução para mim e para o meu esposo. Quando nós vemos uma deficiência numa pessoa, nós não vemos aquilo de modo algum como um defeito, não é? Eu vou trazer um exemplo claro do que o Eterno nos ensinou. Há pessoas que têm anemia, não é verdade? Está faltando algum complexo vitamínico sobre a vida dela, ou ela tem uma dificuldade de receber aquele complexo químico na vida dela. Ela tem alguma deficiência no próprio corpo de assimilar aquilo que ela precisa. Queridos, essas pessoas não são culpadas por isso. Elas não são reprovadas pelo Eterno por isso. Você sabia? Nenhuma deficiência deveria ser vista como problema, incômodo na vida de ninguém. Queridos, eu tenho filhos meus que são totalmente desligados. Eu tenho filhos meus que possuem medo. Eu tenho filhos meus que são ansiosos. Eu tenho filhos meus que têm problemas físicos devido a violências que sofreram. Queridos, isso não é problema? Isso não deveria me incomodar? Não me incomoda. Não depende deles. Depende do Eterno se manifestar de um modo claro para que eles possam ter forças para fazer o que é necessário fazer. E talvez alguns deles, queridos, principalmente quando o caso é de uma deficiência física, toda a minha vida eu amarei, sabendo que não pode ser corrigido aquilo, exceto no novo céu e nova terra, aonde vai habitar a justiça, a mishpat. Não deveria nos incomodar, queridos. Todos nós temos deficiências, todos nós, queridos. Isso não deveria ser para a gente um problema na convivência com ninguém. O problema é quando há maldade na ação, onde há planejamento do mal. Na tradução da revista atualizada, vai estar assim: filho meu, ouve o ensino do teu pai, Hashem, e não despreze a instrução da Ruach HaKodesh. Tua mãe, que vai te lembrar da palavra, a Torá, que também é tua guardiã,
que vai te lembrar da tua Kehilá, para que você não envergonhe os teus irmãos. Porque são diadema de graça para a tua cabeça e colares de honra para o teu pescoço. Eu vou ler agora na linguagem de hoje. Na linguagem de hoje. Filho meu, escute o seu pai, o que ele te ensina, e preste atenção ao que a sua mãe diz. A Ruach sempre vai falar. A Kehilá sempre vai anunciar a palavra. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como uma bela coroa sobre a cabeça de um homem e um colar que reluzem a aparência. Que você possa ter, querido meu, querida minha, entendimento de que você tem pai e tem mãe. Não me importa se você foi deixado, abandonado, orfanado. Hoje, o Eterno te chama para a família, aonde Ele é o seu pai. E sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o propósito de Hashem sobre a sua vida. E nele não há intenção de mal. Não há intenção de mal. Você precisa ter entendimento de que você não é sozinho, embora você se sinta sozinho. Você não é sozinha, embora você se sinta sozinha. Se você tomar a ação que o Eterno deseja para a sua vida, você pode se tornar filho e filha de Hashem, porque esta é a vontade dele para conosco. É muito importante que você tenha esse entendimento. 2 Coríntios 6, versículo 14 em diante. Não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, que comunhão entre luz e trevas, que harmonia entre o Messias e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Hashem e os ídolos? E aqui está Elohim, os deuses. Porque nós somos santuários de Hashem vivente, como ele disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei o vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas. Queridos, o Eterno tem chamado a mim e a você para sermos separados desse mundo, para que nós possamos ter sobre a nossa cabeça uma coroa e sobre o nosso pescoço um colar de honra. Nós vamos estudar isso no curso de Yeshayahu profundamente, porque esse texto está em Yeshayahu 52, versículo 11. Nós vamos falar sobre ter de sair da Babilônia, de Babel. Nós vamos ter esse entendimento. Nós vamos trazer para você uma mensagem muito especial quando chegarmos em Yeshayahu 52. Querido meu, querida minha, eu vou orar com você. Aula difícil, mas Hashem é conosco. Logo mais, nós estamos começando aí o programa Hallel, e na sequência, 13h, Informe Ação, com Ilquias Magala, agora com o Urosh Caio Carvalho. Que o Eterno também continue falando com você, porque nós temos trabalhado para a sua edificação. Senhor nosso Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos diante do Senhor para o bem. E peço perdão, Pai, porque nós iniciamos correndo e eu não orei, mas a Tua palavra foi tão forte conosco, a Tua presença, a Tua Ruach HaKodesh, que eu creio, Pai, que Tu entraste na vida de cada um deles para falar, edificar, colocar em ordem aquilo que está fora do lugar que deveria, meu Pai. Enquanto eles estão a caminho, tudo é possível. Tudo é possível. Suplico ao Senhor, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, que eles tenham olhos para ver e ouvidos para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem instruído nesse lugar, por meio da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Entra com o Teu poder. Transforma nossas vidas, Hashem, enquanto estamos a caminho. Somos dependentes da Tua bondade, da Tua benignidade. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Querido meu, querida minha, seguindo aqui, Hallel, com o nosso querido Urosh Caio Carvalho, lembrando você, Informe Ação às 13h, o Eterno fale ao seu coração, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Fiquem na Shalom do Pai, lembrem-se de nós em oração, beijos, beijos no seu coração.
Você acabou de ouvir o programa O Som do Céu. Com judia messiânica Céu Mendes. Shalom.